Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17, nós vamos ler até o 35, diz assim: De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de advertir com lágrimas cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Só até aqui, se você puder, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, ó meu Deus, nesta noite, te agradecer, ó Senhor Jesus, pela tua palavra, te agradecer, ó Senhor Jesus, por quem o Senhor é. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos a sua palavra esta noite. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de ouvir a respeito de quem o Senhor é, de ouvir, ó Senhor Jesus, o seu evangelho, a sua palavra, meu Pai, que transforma os nossos corações. Senhor Jesus, eu quero te pedir que nesta noite, cada coração aqui, Senhor, cada coração onde a minha voz alcançar, ó Senhor Jesus, seja preparado pelo Senhor, ó meu Deus, como uma boa terra, Pai, para que quando a semente do seu evangelho for lançada, Pai, Senhor Jesus, ela possa encontrar um solo fértil, ela possa criar, ó Senhor Jesus, raízes profundas, ó meu Pai, e gerar fruto, meu Pai. E gerar fruto, Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, que eu não tenho conhecimento, nem sabedoria alguma, meu Pai. E que nesta noite, Senhor, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que eu não seja um empecilho àquilo que o Senhor deseja falar e realizar, mas que eu seja apenas um canal, ó Senhor Jesus, por onde a Tua palavra flui, por onde o Teu Espírito flui, Senhor. Que nesta noite, meu Pai, a Tua palavra ela venha de encontro aos nossos corações, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus pela vida do Roberto, porque a gente fala, amém, irmãos? E aí eu sei que vocês estão respondendo aí, mas sozinho aqui em silêncio, o irmão Roberto, ele sempre responde, amém. Então glória a Deus, porque assim eu não me sinto só,
Amém? Obrigado, Betão. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro que, na verdade, ele sempre impactou muito o meu coração. Todas as vezes que eu leio o livro de Atos, o meu coração ele fica impactado pelo poder do Evangelho. Pela forma como os apóstolos e a igreja primitiva manifestavam o reino de Deus por onde passavam. Pela forma como eles se entregavam por inteiro ao Evangelho. Pela forma como eles se entregavam sem reservas. Como eles abriam mão de tudo para viver o Evangelho. Para viver o Senhor Jesus, para buscar ao Senhor Jesus. Então isso ele sempre impacta o meu coração. Sempre impacta o meu coração quando eu olho, por exemplo, os apóstolos sendo presos, açoitados. E depois, quando eles são soltos, eles vão embora e se alegram, porque aqueles os julgaram dignos de sofrer por causa do Senhor Jesus. Quando eu olho para isso, ou quando eu olho para textos como os que nós lemos, onde Paulo ele declara, olha, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo a ir para Jerusalém, e eu não sei o que vai me acontecer lá. A única coisa que eu sei é aquilo que o Espírito Santo tem me avisado e me anunciado de cidade em cidade, que lá me esperam prisões e tribulações. E depois ele ainda fala, olha, porém eu em nada considero a minha vida importante, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do seu Evangelho da graça de Deus. Essas coisas, elas impactam o meu coração. E nessa madrugada, quando eu estava orando, eu tinha pensado em uma outra mensagem e o Senhor me fez lembrar desse texto. E o meu coração ali, ele foi impactado de tal forma que o Senhor, ele me fez refletir e pensar a respeito do Evangelho que temos vivido. Que ele me fez refletir e pensar a respeito do Evangelho que hoje nós temos vivido e o Evangelho que nós temos visto. Irmãos, eu não sei qual é a realidade que você vive, eu não sei qual é a sua realidade de Evangelho, ou quanto você se entregou ao Senhor. Mas quando eu leio textos como esse, quando eu leio o livro de Atos, quando eu vejo a forma como cada um daqueles homens e mulheres estavam dispostos a dar a sua vida em favor do Evangelho, eu consigo olhar para a minha vida e falar, Senhor, eu ainda preciso te conhecer mais. Senhor, eu ainda preciso me entregar mais. Eu não consigo olhar para textos como o que nós lemos e me conformar com o Evangelho e com a vida que eu tenho vivido. Todas as vezes que eu olho para textos como esse, a minha vontade é me derramar no Senhor e falar, Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho valorizado o seu Evangelho e a sua palavra como deveria. Algumas histórias, elas sempre tocam o meu coração. E não só as histórias e aquilo que a Bíblia nos mostra, mas também histórias que nós conhecemos através da história, daqueles que morreram em favor do Evangelho. Uma das histórias bíblicas que sempre enche o meu coração é a história de Estevão. Está lá descrito no livro de Atos, no capítulo 7. E a Bíblia fala que depois de um belo discurso de Estevão, ele declara que ele estava vendo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Os judeus que ali estavam ficam revoltados com aquilo, o arrastam para fora da cidade e começam a apedrejá-lo ali. E a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado, ele orava. E ele falava para o Senhor, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito.
E a Bíblia diz que depois disso ele se ajoelha. E ele grita. Ele fala em alta voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Estevão estava sendo apedrejado. Ele estava ali nos seus últimos instantes de vida. E ele gastou as suas últimas palavras, pedindo para que o Senhor perdoasse aqueles que o apedrejavam. E eu olho para textos como esse e eu falo: essa é a verdade do Evangelho. Aqui retrata alguém que de fato se encontrou com o Evangelho e se entregou por inteiro. Aqui eu encontro alguém que de fato se encontrou com o Evangelho, com o poder do Senhor Jesus e falou: da mesma forma como Ele deu a vida dele por mim, eu estou disposto a entregar minha vida por Ele. Quando nós olhamos para a história, nós podemos contemplar a história de Policarpo. Ele era um bispo de Esmirna, ali na Ásia Menor. E ele morreu no ano de 155. E antes de morrer, ele é levado então até o governador, para que negasse o nome do Senhor Jesus, para que negasse a sua fé. E diante daquela situação, aquele homem, ele olha ali para o governador e ele fala: 86 anos o servi, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como eu poderia agora negar ao meu Senhor e Salvador? E a história diz que depois disso, Policarpo ele foi queimado vivo. Um homem que deu a sua vida em favor do Evangelho. Um homem que deu a sua vida para que o nome do Senhor Jesus continuasse sendo anunciado de geração em geração. E quantos anos se passaram, irmãos? Desde Estevão, desde Policarpo, desde Pedro, desde Paulo. Quanto tempo se passou? E nós ainda estamos aqui, anunciando aquilo que o Senhor Jesus fez através da vida destes homens. Esses homens, eles nos deixaram um legado. Quantas pessoas você conhece? Pastores, discipuladores, amigos seus. Talvez mais velhos do que você, mas que te deixaram um legado do que é servir ao Senhor Jesus com amor, do que é se entregar por inteiro ao Senhor Jesus. E quando eu olho para a minha vida, meu irmão, eu tenho o desejo de poder deixar para os meus filhos, para os meus netos, um legado. Eu sei que talvez eu esteja olhando ainda muito longe. Eu não tenho nem filhos e já penso em deixar um legado para os meus netos. Mas, meus irmãos, eu não quero que o meu filho ele possa olhar para trás e falar: meu pai, ele foi um grande homem nessa profissão. O meu pai era um homem que tinha conhecimento. O meu pai era isso, o meu pai era aquilo. Mas o meu desejo é que quando os meus filhos olharem para trás, quando eu já não estiver mais com eles, eles possam dizer: o meu pai foi um grande homem de Deus. Esse é o desejo do meu coração, servir ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho. E eu espero, meu irmão, que esse seja o desejo do seu coração também. Viver o Evangelho de verdade. Não viver um evangelho de aparência, mas viver um evangelho de verdade. Se entregando todos os dias ao Senhor por inteiro. Eu citei aqui o exemplo de Estevão, o exemplo de Policarpo, mas quantos outros, ao longo da história, também não morreram para que o evangelho hoje estivesse sendo pregado em nosso meio. Para que o evangelho continuasse avançando. E eu vejo que homens como esses entenderam aquilo que Jesus disse lá em Mateus 16, 25, quando ele fala: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por causa de mim, achá-la-á.
Meus irmãos, enquanto quisermos salvar as nossas próprias vidas, nós vamos perdê-lo. Mas se estivermos dispostos a entregar a nossa vida ao Senhor, gastar toda a nossa vida diante do Senhor, certamente nós vamos achar a vida. A vida que este mundo não pode nos dar, mas a vida que o Senhor Jesus nos deu, através da sua morte na cruz. Sabe, meu irmão, e quando eu penso a respeito dessas coisas, eu começo a refletir a respeito dessas coisas, eu me pergunto o que evangelho é, o que nós temos vivido hoje. O que evangelho é esse que nós temos vivido nos dias de hoje? Nunca antes em toda a história eu vi tantos cristãos como nos tempos de hoje. Se a gente olhar para a realidade da nossa nação, o número daqueles que se denominam cristãos evangélicos tem crescido dia após dia. Há pesquisas que apontam que, dentro de alguns anos, nós seremos a maioria entre a população brasileira. Eu sei que o nosso território, como país, ele é extenso. E ainda há cidades em que não tem 1% de cristãos. Há tantos locais ainda em nossa nação que precisam ser alcançados. Mas quando a gente olha para os números e vê o evangelho avançando, o evangelho crescendo, cristãos crescendo, o número de cristãos crescendo dia após dia, isso nos gera dois sentimentos no coração. O primeiro é de alegria em saber que o evangelho ele tem sido expandido, ele tem sido anunciado. Mas o segundo, ele é de tristeza. Quando a gente se pergunta o quão relevante o evangelho tem sido na nossa nação. Porque embora o número de cristãos ele aumente dia após dia, as atrocidades elas continuam a aumentar. A corrupção ela continua a aumentar. A criminalidade, as barbaridades, elas continuam a aumentar dia após dia. E eu me pergunto o quão relevantes temos sido para essa sociedade. O quão relevantes como indivíduos temos sido no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Temos vivido um evangelho onde eu falo, olha, eu quero me entregar por inteiro ao Senhor e se necessário for, eu vou dar a minha vida por Ele. Se necessário for, eu estou disposto a morrer pelo evangelho. Ou nós temos vivido um evangelho nominal? Ou nós temos vivido um evangelho que nós temos amoldado ele, segundo aquilo que os nossos desejos querem, segundo aquilo que agrada o nosso coração. Temos vivido um evangelho que tem buscado transformar não só a minha vida, como a vida daqueles que me cercam. Ou eu tenho vivido um evangelho que se resume às minhas idas à igreja. Nesse tempo de pandemia que nós temos vivido, nesse tempo de isolamento social, muitos têm refletido a respeito disso. Muitos têm refletido a respeito da família, a respeito da importância de ter um tempo com a família. Muitos têm refletido a respeito da importância da igreja, de nos reunirmos como igreja, nos reunirmos como corpo, de estarmos juntos. Oh, irmãos, quanta saudade eu tenho sentido de vir à igreja aos domingos e encontrar cada um dos irmãos, poder abraçar os irmãos. E talvez isso tenha nos feito valorizar esses momentos. Valorizar os momentos onde podemos cultuar a Deus juntos. Meu irmão, essa noite, o meu desejo é poder falar um pouquinho a respeito disso, que evangelho temos vivido. E o que é de fato viver o evangelho.
Eu quero discorrer ao longo desse texto que nós lemos, dividindo ele em algumas partes. A nossa proposta de quarta-feira é sempre um culto de ensino. E nosso tempo ele não é tão extenso assim, eu não quero fazer nada tão aprofundado, mas eu quero trazer algo prático para as nossas vidas. Como eu posso sair daqui vivendo um evangelho mais real na minha vida? Como eu posso sair daqui vivendo de fato o evangelho? Esses dias eu vi um comentário que eu achei muito interessante. Nós estamos nesse tempo de isolamento social. E muitos, antes desse tempo de isolamento social, alegavam que não tinham tempo com Deus, porque a sua vida era corrida, porque eles não tinham tempo, porque eles trabalhavam demais e por isso não liam a Bíblia, por isso não oravam. E agora que nós estamos em isolamento social, todos trancados dentro das suas casas, ou pelo menos deveriam estar, nós vemos as pessoas postando nas redes sociais que estão entediadas, que não aguentam mais ficar em casa, que não tem nada para fazer. Aqueles mesmos que antes não oravam porque não tinham tempo, não liam a Bíblia porque não tinham tempo. Agora que tem tempo, não fazem. E talvez isso revela onde está o nosso coração. Talvez isso revele a prioridade dos nossos corações. Talvez isso revele aquilo que de fato é primordial para a minha vida, aquilo que de fato está em primeiro lugar na minha vida. Mas o meu desejo nessa noite, é o que eu peço ao Senhor, é que por graça e por misericórdia nesta noite nós possamos ser impactados pela palavra dEle, possamos sair daqui falando, eu vou dar uma virada na minha vida, no que diz respeito à minha vida espiritual. Eu vou mudar a minha vida espiritual, eu quero buscar mais a Deus, eu quero viver um evangelho de verdade. E eu espero que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos conceda isso esta noite. No texto que nós lemos, eu queria relembrar com vocês os versículos do 18 até o 21, que fala assim: Logo que chegaram, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu separei esses primeiros versículos, porque eu entendo que aqui Paulo ele nos revela algo importante a respeito de viver o Evangelho, a respeito de servir ao Senhor Jesus. Ele nos revela que primeiro é necessário ter humildade. É necessário que haja em nossos corações humildade para reconhecer quem de fato nós somos. É necessário que haja nos nossos corações humildade para reconhecer que na força do nosso braço nós não podemos fazer nada. É necessário que haja humildade em nossos corações para reconhecer que nós não somos dignos de nada, que não somos merecedores de nada, e que aquilo que temos, que aquilo que fazemos, temos e fazemos porque isso veio do Senhor. Porque é Ele quem tem nos sustentado, porque é Ele quem tem nos dado. É necessário humildade para reconhecer e olhar para quem somos e entender que de fato o que nós merecíamos era a morte, mas que o Senhor tem olhado para nós com olhar de graça, de misericórdia. É necessário humildade para poder chegar diante do Senhor e falar: Pai, eu sei o quão mal sou, eu sei o quão falho sou, e eu sei, Senhor Jesus, o quanto eu dependo do Senhor. Paulo ele segue dizendo que ele não só anunciou o Evangelho ali com humildade,
mas também com muitas lágrimas e provações, por causa das ciladas que vieram sobre ele por causa dos judeus. Meus irmãos, a gente não pode criar uma ilusão de que porque servimos a Deus, a nossa vida não terá problemas. De que porque servimos a Deus não passaremos por dificuldades. Nós não podemos criar essa ilusão. Mas é necessário que nós venhamos entender que vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas, vamos passar por adversidades. Mas o Senhor, Ele permanece ao nosso lado todo o tempo. É necessário entender que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos avançar em anunciar o Evangelho. Nós precisamos avançar em anunciar quem o Senhor Jesus é. Mesmo em meio às lutas, nós precisamos continuar confiando no Deus a qual nós servimos. Talvez no ministério você enfrente tantos problemas, meu irmão. Talvez você passe por decepções. Talvez você passe por desilusões. Talvez você aposte todas as suas fichas em alguém e essa pessoa ela te decepciona. E muitas vezes, diante dessas situações, nós nos aborrecemos com Deus. Nós queremos abandonar tudo, nós não queremos mais servir ao Senhor, nós não queremos mais pregar a sua palavra, nós nos acomodamos e falamos, não, agora eu não quero mais isso, agora eu não quero mais me envolver com o Evangelho. Mas eu acho interessante porque nesse texto Paulo ele fala, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a lágrimas, eu continuei anunciando o Senhor Jesus. Anunciando o Senhor Jesus de casa em casa. Anunciando o Senhor Jesus não só publicamente, mas também de casa em casa. Paulo ele tinha entendido o Evangelho do Senhor Jesus que nos traz salvação de tal modo que ele não queria estar ali anunciando o Evangelho somente se houvesse grandes públicos, somente se houvesse multidões de pessoas ouvindo, não. Mas o desejo dele é que todos os dias alguém pudesse ser alcançado pelo Evangelho, que todos os dias a palavra do Senhor continuasse avançando de casa em casa, publicamente, seja onde for, tudo que ele desejava era continuar anunciando o Evangelho. E esse precisa ser o desejo dos nossos corações. Meu irmão, talvez nessa noite o seu público seja o seu filho, o seu pai, seja a sua família. Mas é aí, meu irmão, que o Senhor Jesus ele quer te usar. Talvez o seu público hoje seja aquele colega de trabalho que senta do seu lado. É para ele que Deus tem te dado a oportunidade de pregar o Evangelho. Então, meu irmão, se você entendeu esse Evangelho que te salvou, então não guarde ele para você. Anuncia, faça de todo tempo, de toda oportunidade, o momento de pregar o Evangelho. Faça de cada dia da sua vida uma oportunidade de pregar o Evangelho. Não fique esperando, quando o meu líder me der uma oportunidade de pregar. Quando o meu pastor me der uma oportunidade de pregar. Meu irmão, há um público tão grande lá fora, precisando ouvir o amor do Senhor Jesus. Por isso vamos anunciar o Senhor Jesus por onde passarmos. Glória a Deus por esta casa, porque o desenvolvimento cristão, ele está no nosso nome. E aqui, irmãos, a gente sempre tem tanta oportunidade de pregar. E como a própria Bíblia diz, meu irmão, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor foi num culto de jovens. Era só para abrir o culto, era algo pequeno ali, de 5, 10 minutos.
Mas eu me lembro daquele tempo, como foi gostoso preparar aquela palavra. E alguns podem falar, você só ia abrir o culto. Meu irmão, para mim não era só abrir o culto. Para mim toda oportunidade de anunciar o Evangelho, toda a oportunidade que eu tenho de pregar, seja dentro da igreja, seja lá fora, para mim é prazeroso. Para mim traz alegria ao meu coração. Depois as outras oportunidades que eu tive de ministrar a palavra do Senhor, foi no culto que nós realizamos ali na USCS. Palavras de 7 minutos, meu irmão. Mas como é bom. E quantas coisas o Senhor fez em nosso meio, ali naquela faculdade, em 7 minutos. Quantas pessoas nós vimos ali que precisavam ouvir uma palavra, que precisavam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Meu irmão, faça de toda oportunidade uma oportunidade de anunciar e pregar o Evangelho. Não despreze os pequenos começos que o Senhor tem te dado. E é interessante porque Paulo, ele aqui ainda fala: tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus e arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele se depara ali com o Evangelho, ele fala: eu preciso anunciar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Eu não quero limitar a pregação do Evangelho, eu não quero limitar, anunciar quem o Senhor Jesus é. Somente para os judeus, para aquele que é o povo escolhido de Deus, não. Eu vou anunciar o Evangelho para todos aqueles que eu tiver a oportunidade. Meu irmão, anuncie o Evangelho aonde você tiver a oportunidade. Imagina o quão maravilhoso é. Você está na fila do banco, na fila do mercado. E aquela fila que demora, fila de banco, geralmente ela demora. E numa conversa rápida, com a pessoa que está na fila ali do seu lado, você poder começar a anunciar para ela quem o Senhor Jesus é. E você vê ali, no lugar talvez mais improvável, dentro de um banco, dentro de um supermercado, aquela pessoa falando: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Meu irmão, cada pessoa que você encontra no seu dia a dia é uma oportunidade de anunciar o Evangelho. É uma oportunidade de anunciar que no Senhor Jesus há salvação. Eu quero seguir agora dos versículos 22 até o 25, que diz assim: e agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, o Paulo, ele olha ali para aquela situação e ele fala: olha, eu estou indo para Jerusalém. E eu não sei o que vai me acontecer ali. Na verdade, eu só sei aquilo que o Espírito Santo tem revelado no meu coração, que de cidade em cidade, ele vem me dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele está falando: eu estou indo para Jerusalém, o Senhor está me levando para Jerusalém, o Espírito Santo está me levando para Jerusalém. E a única coisa que eu sei que vai acontecer lá é que eu terei prisões e tribulações. E aí ele continua dizendo: porém, eu em nada considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, aquele homem, ele estava indo para a morte, ele sabia que ele ia morrer, tanto que no 26 ele fala para aqueles homens: olha, eu sei que eu nunca mais eu vou ver o rosto de vocês,
Desculpa, no 25 ainda. Jamais ele voltaria a ver o rosto daqueles homens. Ele sabia que ele ia morrer. E ele diz, olha, a minha vida não é preciosa, porque aquilo que eu tenho nessa terra é passageiro. Aquilo que eu vivo nessa terra é momentâneo. Tudo que eu quero é, enquanto viver aqui, anunciar o meu Senhor Jesus, cumprir a carreira que Ele separou para mim, anunciar o Evangelho da graça de Deus, anunciar ao mundo que Jesus morreu no meu lugar para pagar o preço que eu não poderia pagar. Tudo que eu quero é anunciar ao mundo que Jesus pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar e que agora eu não alcanço a salvação por causa das minhas obras, por causa daquilo que eu faço, mas eu alcanço a salvação por causa daquilo que o Senhor fez. Mesmo sabendo que ia morrer, o desejo dele era anunciar o Evangelho e continuar sendo obediente ao Senhor. Ele queria ser obediente ao Senhor até o fim, até o último dia da sua vida. E meu irmão, para vivermos um evangelho real e verdadeiro, é necessário que haja no nosso coração um desejo de viver o evangelho dessa forma. O desejo de ser obediente ao Senhor até o último dia das nossas vidas. Não importa para onde ser obediente ao Senhor vai nos levar. Porque eu sei que se eu estiver sendo obediente ao Senhor, obediente à sua voz, obediente àquilo que Ele colocou nos nossos corações, não tem como esse lugar ser um lugar ruim. E Paulo, ele sabia disso, ele falou, ainda que eu morra nessa vida, eu estarei vivo eternamente com o meu Senhor, e não há nada que possa ser comparado com isso. Do versículo 26 e 27, Paulo ainda fala, portanto hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Há um tempo atrás, meus irmãos, eu escutei uma frase, eu não me recordo, mas acho que foi com o pastor Eliseu, onde ele dizia que Deus ele não vai me cobrar resultado, Ele vai me cobrar obediência. O dia que eu estiver diante do Senhor, Ele não vai falar para mim, daqui a sua listinha, dos resultados que você fez, que você teve. Vamos aqui abrir a sua planilha Excel e vamos ver como foi o seu desempenho. Eu entendo que um dia eu e você estaremos diante do Senhor. E Ele vai falar para a gente, ô meu servo, como é bom estar com você, um servo que foi obediente à minha palavra. Um servo que foi aonde eu mandei você ir, um servo que pregou aonde eu mandei você pregar. Um servo que fez aquilo que eu mandei você fazer. Meus irmãos, um dia eu e você estaremos diante do Senhor. E naquele dia, tudo que eu almejo ouvir do meu Senhor é servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, tudo que eu almejo um dia não é chegar diante do Senhor com a minha caixinha de feitos e falar, Senhor Jesus, está aqui tudo que eu fiz. Tudo que eu quero é um dia chegar diante do Senhor e falar, Pai, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém. Mas em todo tempo, eu busquei ser obediente ao Senhor e à sua palavra. O versículo 28. Paulo diz assim, cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos e para apacentar a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui ele estava falando essa palavra direto ali para aqueles bispos, para aqueles que iam apacentar aquele rebanho. Mas eu quero aqui, meu irmão, focar nesse finalzinho desse versículo, onde ele diz assim, para apacentar a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue.
Jesus, ele comprou a sua igreja com o seu sangue. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. Ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida pela sua igreja. E nós, meus irmãos, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor Jesus, ele deseja ter relacionamento conosco, a tal ponto dele ter nos comprado com o seu próprio sangue. Mas isso também nos faz pensar como temos nos relacionado com o corpo de Cristo. Como temos nos relacionado com a igreja do Senhor Jesus. E eu não digo igreja, instituição, mas eu digo a igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo. Como nós temos nos relacionado uns com os outros. Todas as vezes que eu olho para o meu irmão, eu consigo imaginar, olhar para ele e falar assim: Jesus pagou um alto preço por você. Jesus deu a vida dele por você. Eu consigo valorizar esse irmão que está do meu lado, da mesma forma como Jesus fez ao dar a sua vida por nós. O Senhor me deu a oportunidade de ministrar aqui no mês passado e eu falei a respeito de unidade. E como nós dependemos uns dos outros. Como nós somos dependentes uns dos outros. O Senhor nos fez assim. E ao nos relacionarmos uns com os outros, nós precisamos sempre lembrar que nós estamos nos relacionando com o corpo de Cristo. Com aqueles pelo qual o Senhor Jesus deu a vida dele. Que possamos nos relacionar uns com os outros em amor. Que possamos nos relacionar uns com os outros em amor. E eu quero aqui partir para o final. E eu quero ler do versículo 33 ao 35, que diz assim: De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meus irmãos, se há no seu coração um desejo de não só viver o Evangelho de uma forma real na sua vida, mas também de gastar toda a sua vida para o Evangelho, para o ministério. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, não faça disso uma profissão. Ministério, ele não é profissão, ministério é vocação. Ministério não é algo que você olha e fala assim: tudo deu errado na minha vida, e agora eu quero trabalhar na igreja, agora eu quero servir ao Senhor na igreja. Eu tentei ser um médico, eu tentei ser um advogado, eu tentei ser um empresário, nada disso deu certo. E já que nada disso deu certo, então agora eu vou servir o Senhor na sua igreja. Meu irmão, ministério não é isso. Ministério é quando você olha e você tem inúmeras portas abertas. Quando você olha para a sua vida e você fala: eu posso escolher ser o que eu quiser ser. Eu posso fazer de faculdade aquilo que eu quiser. Eu posso trabalhar onde eu quiser. Mas eu abro mão de tudo isso para servir ao Senhor Jesus. Meu irmão, não faça do Evangelho uma profissão. Não faça do Evangelho um meio para se sustentar. Porque eu amo quando Paulo ele fala aqui: olha, vocês mesmos sabem que estas mãos proveram o que me era necessário, mas não só para mim, mas também para aqueles que estavam comigo. Para Paulo, o ministério não era uma profissão. Para Paulo, o ministério era a vida dele. Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, servir ao Senhor Jesus era a vida dele. Ele não fazia isso por dinheiro, ele não fazia isso por fama, ele não fazia isso para ser reconhecido por ninguém.
Ele fazia isso porque ele tinha sido alcançado pelo amor do Senhor Jesus. E ele queria agora entregar toda a vida dele a esse Senhor. Ele queria gastar toda a vida dele servindo a esse Senhor. Meus irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que nesta noite os nossos corações possam ser encorajados a viver o Evangelho de forma real e de forma verdadeira. Que nessa noite os nossos corações possam ser encorajados a nos entregar por inteiro ao Senhor. A não aceitar mais viver um Evangelho mediano. A não mais aceitar viver um Evangelho só aos domingos e às quartas, quando eu me reúno com a igreja. Mas que nesta noite a gente saia daqui desejando viver ao Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Que a gente saia daqui desejando ser obediente ao Senhor em tudo. Que a gente saia daqui entendendo como Paulo que a nossa vida em nada é preciosa, contanto que a gente cumpra com alegria aquilo que o Senhor propôs para mim e para você. E eu queria orar com você nessa noite. Nós já vamos encerrar, mais alguns minutinhos e estamos encerrando. Mas eu queria orar com você nesta noite, se você puder ir na sua casa, fechar os teus olhos. Senhor Jesus, esta, Pai, é a sua palavra. Senhor Jesus, eu não tenho poder, ó Pai, de convencer coração algum. Eu não tenho poder, ó Senhor Jesus, de transformar, ó Pai, realidades, vidas. Eu não tenho poder, ó meu Pai, para realizar nada, mas o Teu Espírito Santo, meu Pai, que conduziu esta palavra, tem. E eu te peço que, Senhor Jesus, nesta noite, o Teu Espírito Santo, meu Pai, comece a convencer corações, ó meu Pai, de que não é mais, ó meu Pai, possível viver um evangelho pela metade, de que não é mais, meu Pai, possível viver um evangelho de qualquer forma, Senhor, que não é mais possível, Senhor Jesus, meu Pai, viver uma vida somente religiosa. É necessário que eu viva o evangelho, que eu viva o Senhor Jesus todos os dias, Pai. Senhor Jesus, eu te peço que nesta noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo revele aos nossos corações, ó Pai, o quão necessário é construirmos relacionamento contigo, intimidade com o Senhor. O quão necessário é, meu Pai, sermos obedientes à Sua voz, sermos obedientes, ó meu Pai, a quem o Senhor é. Que nesta noite, Senhor Jesus, os nossos corações sejam encorajados, ó meu Pai, a não mais arrumar desculpas, ó Senhor, mas a partir de hoje, meu Pai, nos levantarmos, Senhor Jesus, com ouvidos atentos ao Senhor, dispostos, ó meu Pai, a ir aonde o Senhor nos enviar, ó Pai. Ainda, meu Pai, que não venhamos saber aonde isso nos levará, que o Senhor coloque nos nossos corações esta noite a certeza, meu Pai, de que quando obedecemos a Sua voz, ó meu Pai, de que quando obedecemos ao Senhor, ó meu Deus, o final, Senhor Jesus, é sempre muito melhor, ó Pai, do que aquilo que havíamos planejado. Senhor Jesus, Paulo, ele sabia que ali ele seria preso, Pai. E ele sabia, meu Pai, que ali, meu Senhor Jesus, ele morreria. Mas ele tinha plena convicção, Senhor Jesus, de que mesmo morrendo, Senhor, este era o melhor caminho, porque ele se encontraria contigo, meu Pai. Mesmo dando a sua vida, meu Pai, em favor do Evangelho, ele se encontraria contigo. Porque todo aquele, meu Pai, que der a sua vida, meu Pai, em favor de Ti, por amor ao Senhor, ó meu Pai, esse vai encontrar a vida, Pai. Senhor, eu te peço que nesta noite a Sua palavra nos transforme de dentro para fora. E que aquilo que o Senhor plantou nos nossos corações, Pai, não seja roubado. É o que eu oro, meu Pai, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.